amigo web telespectador, amiga web telespectadora do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia, TV da internet. O Agropapo trata justamente aí do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Mas de uma maneira diferente, o Agropapo é digital, como o agronegócio cada vez mais é. O Agropapo é mobile, é jovem, é sustentável, trata justamente desses temas, fazer essa conexão aí entre agronegócio e consumidor, enfim, nova geração de consumidores. Então esta é a proposta do Agropapo, por isso que ele é o seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia, TV da internet. Bom, nós temos aqui uma nova edição e vamos tratar aí de um tema justamente que vem ganhando cada vez mais espaço, vem ganhando cada vez mais força aí no segmento do agronegócio e se associando cada vez mais ao agronegócio, que é justamente o setor da aquicultura, o setor de pescados. E para a gente poder falar mais sobre isso, eu trouxe aqui para conversar com os web telespectadores e web telespectadoras do Agropapo, justamente o Ricardo Torres da Seafood. Ricardo, como é que tá, prazer contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Prazer é meu. Muito bem. E vamos começar pelo começo. Bora. Justamente, queria que você pudesse pontuar, justamente como um especialista no setor aí de pescado, de aquicultura, o setor cresceu de uma maneira muito acentuada nos últimos anos, né? Como é que está o cenário hoje? Olha, a agricultura no Brasil ela cresce em média 10% ao ano, nos últimos 5 a 10 anos, tá? Certo. É uma atividade, das atividades do agro, é a atividade que proporcionalmente mais tem crescido, até porque saiu de uma base um pouco baixa também de produção, mas ela tem crescido a um volume rápido e tem inclusive atraído gente de outros setores do agronegócio que pretendem investir nessa área porque enxergam aí um potencial muito concreto de grandes investimentos e de grande receita com esse setor do pescado. Certo, a gente teve até recentemente, essa semana aliás, teve a assinatura aí de um decreto aqui no estado de São Paulo, né, pelo secretário Arnaldo Jardim, pelo governador Geraldo Alckmin, justamente no sentido aí de melhorar as condições de formalização do negócio em torno da aquicultura, né? Acho que isso é importante, né? Sem dúvida. Esse era um dos grandes entraves aí para a produção crescer, não só no estado de São Paulo, como no resto do país, porque na prática muitos produtores estavam ilegais. Tá. Né? Sem licenciamento ambiental. Entre vários outros problemas, você não consegue financiamento para produzir. Certo. E você pode ser autuado a qualquer momento, então isso gerava também uma insegurança jurídica muito grande para quem tentava entrar na atividade. Então, o Estado de São Paulo agora, com esse decreto, ele pode inclusive virar uma referência para outros estados no que diz respeito ao licenciamento ambiental da atividade. Perfeito. Porque a aquicultura, como se sabe, criação de organismos aquáticos, ela usa recursos aquáticos públicos, da União ou então estaduais. Então é preciso que haja aí a mediação desses órgãos governamentais para que esse uso tenha uma finalidade compatível com o meio ambiente. Como você disse na apresentação, o agro pode ser sustentável. E essa é a busca da agricultura nesse momento. Perfeito. Crescer de maneira sustentável. Até porque tem outros exemplos da agricultura no mundo, como o Chile, por exemplo, que enfrentou problemas ambientais e tem uma legislação que é discutida constantemente de maneira a aprimorar essa relação difícil, às vezes, entre a produção e a preservação. Agora, conta uma coisa para nós, você como especialista no setor, por que você vislumbra justamente esse crescimento aí da agricultura nos últimos anos, vamos dizer, do ponto de vista do consumidor? O que tem mudado em termos de percepção do consumidor em relação ao consumo de pescados? Esse ponto é chave que você tocou. O consumo, justamente, é o principal driver aí de crescimento da produção de pescado no país. Se as pessoas... Ninguém vai começar a produzir pescado. A gente tem o exemplo do avestruz, que não foi um bom exemplo na cadeia do agro, porque pensou-se que ao produzir e gerar um volume interessante, o consumo viria naturalmente. Perfeito. Com o peixe foi justamente isso que não aconteceu, na verdade. Né? Então as pessoas passaram a consumir cada vez mais peixe no Brasil, e isso acelerou um pouco a produção e provocou um pouco essa... digamos que essa migração, não é uma migração porque quem trabalha no agro e em outros setores continua nesses setores, mas também já olha para o pescado. Então, assim, um ponto muito importante dentro dessa dinâmica do consumo de pescado foi a importação. O Brasil hoje tem um déficit na balança comercial de pescado perto de 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares é o nosso déficit da balança comercial de pescado. Então, há mais demanda do que capacidade de produção. Exatamente. Então, hoje, a gente só consome o que a gente consome de pescado por conta do pescado importado. Então, existe toda uma fronteira possível de desenvolvimento da agricultura
que não vai ocupar todos os nichos que são ocupados hoje pelo importado, até porque são espécies que não existem no Brasil, como salmão, como bacalhau, e outras espécies que são importadas e criaram aqui um nicho de mercado enfim, estimular esse consumo. Só que isso também trouxe a reboque outras espécies nativas que são muito importantes. Perfeito, acabou puxando, né? Exatamente, exatamente. E como é que o Brasil está situado hoje no segmento da aquicultura? Em termos aí de uma produção mais organizada, como é que está isso? Como é que você pode pontuar isso? Olha, o Brasil ainda está muito distante dos grandes produtores de pescado no mundo, seja na pesca extrativa, seja na aquicultura. Né? No caso da aquicultura, o Brasil produz em torno de 600 mil toneladas de pescado. Tá? E a pesca produz em torno de 700 a 800 mil toneladas. Então hoje, segundo os dados disponíveis, porque também existe isso uma é um questão desafio central, geral de questão de dados. Mas então, segundo os dados disponíveis, na verdade em 2014 houve uma inversão. Tá? Então a aquicultura passou a produzir um pouco mais do que a pesca extrativa no Brasil. Que essa é uma tendência mundial. A pesca extrativa, os estoques da pesca extrativa estão ou estáveis ou caindo. Tá? Dependendo da espécie que você avalia. E a aquicultura só cresce, né? A produção só cresce. Você tem problemas pontuais de produção, inclusive derivados de questões sanitárias, e a falta dessa questão, desse respeito ao meio ambiente, que é contornado, que tem sido pelo menos contornado. Então, você tem aí essa dinâmica de crescimento da agricultura e estabilização da pesca. Isso também no Brasil. Tá? Perfeito. Então, hoje você vê também empresas que são indústrias de pescado, que trabalhavam exclusivamente com pescado extrativo, ou em sua maioria com pescado extrativo, hoje já estão invertendo também essa balança. Avançando para a produção em si. Exatamente. Porque a agricultura, assim como outras atividades, vamos fazer uma comparação aqui com frango de granja. Sim. Se não houvesse granja, e você tivesse que buscar frango selvagem, como é que você conseguiria produzir isso, fazer isso em escala, de maneira a atender seu consumidor, atender seus distribuidores, atender o mercado? Parece até ridículo a gente imaginar isso. Então é a mesma coisa com pescado. Tá? Exatamente, é um processo, né? É um processo. Então você tem isso na pesca extrativa, você consegue, de maneira geral, controlar quanto você vai pescar se você tem um controle de estoques. O Brasil não tem um controle de estoques eficiente. Então não se sabe exatamente quanto se vai pescar cada safra. É uma surpresa. Às vezes vai bem, às vezes vai mal. Perfeito. Então, assim, se você também não sabe o quanto existe de biomassa para você pescar disponível, você pode pescar mais do que a capacidade de renovação. Então, com isso, você pode matar alguns estoques. Em termos comerciais, pode não... Um determinado ano, uma determinada temporada pode não ser... Pode ficar sem o peixe. Pode ficar sem. Exatamente. No caso da agricultura não existe esse problema, porque você tem previsibilidade de produção, você consegue saber exatamente o quanto é que você vai produzir ao final daquele ciclo de produção. Então isso facilita para todo mundo, para quem produz, para quem compra, processa, distribui e come também. Bom, é um segmento, no fundo, que está em construção justamente pela demanda que está extremamente crescente nos últimos anos. Né? Exatamente. Muito bem, meu cara, a gente vai para o primeiro intervalo, aí no segundo bloco eu quero falar mais contigo justamente das principais espécies que estão nessa nova aquicultura, vamos dizer assim, de produção, um pouco mais do desafio de agregação de valor, essa meio que falso dilema aí, peixe fresco, peixe produzido, e aí eu quero explorar isso mais contigo, ok? Tá bom, fechado. Bom, este é o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Quero convidá-los a acessar aí as nossas redes sociais. Acompanhe o Agropapo aí no Facebook, facebook.com/agropapo. Também no Twitter, @agro_papo. No YouTube, o canal oficial do Agropapo, além do canal oficial da UTV. Temos também o canal oficial do Agropapo, onde estão todas as edições, todas as nossas entrevistas, lá que é youtube.com/agropapo. Bom, nós vamos ao intervalo desta edição, nessa boa conversa aqui com o Ricardo Torres da Seafood. Voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia.
E a Virginia Messina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Messina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Messina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Messina. A dose certa para produzir mais. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Messina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Messina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Messina. A Virginia Messina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Messina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Messina. A dose certa para produzir mais. Com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo, você já sabe, temos aqui dois propósitos, que é justamente contar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades e ao mesmo tempo, concomitantemente, mostrar também para os tomadores de decisão do agronegócio quais são as novas tendências de consumo, enfim, o que o consumidor está buscando cada vez mais em termos aí do consumo de alimentos, como é, por exemplo, justamente o consumo de pescados, da aquicultura. Vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o Ricardo da Seafood Brasil. Ricardo, a gente deu um panorama aí do setor aí no primeiro bloco, e eu quero explorar agora contigo justamente quais são as principais espécies hoje aí, vamos dizer assim, abre aspas, cultivadas nas fazendas de peixes hoje aí no Brasil. É isso mesmo, não precisa nem de aspas, é isso mesmo, cultivada. Olha, a principal espécie, sem dúvida, hoje no Brasil é a tilápia. Tá? É a espécie que já veio para o Brasil com um pacote tecnológico muito avançado. Então, permitiu-se que, uma vez introduzida aqui nos recursos hídricos do Brasil, se desenvolvesse muito rápido, se adaptasse facilmente. Então, foi realmente, como o Nelore foi para o boi, a tilápia foi para a aquicultura. Então, hoje a maior produção, sem dúvida, é da tilápia. Tá. Mas nós temos aí toda uma fronteira, que são os peixes nativos brasileiros, como o tambaqui e seus híbridos, né? Você tem a tambatinga, o tambacu, que é o híbrido com o pacu, que também crescem muito, principalmente na região norte e centro-oeste. São Paulo é um grande produtor de tilápia, mas o Paraná ainda é o primeiro produtor de tilápia. Isso que eu te quero perguntar, quais são os principais polos, as principais regiões? Então vamos lá, por espécie versus polos. Então a tilápia, basicamente, Paraná, São Paulo, você também encontra no Nordeste uma produção interessante, mas basicamente está concentrado no Sul e Sudeste. Tá? Agora, os nativos, como eu estava dizendo, Norte e Centro-Oeste, eles têm uma produção importante de tambaqui redondos, né? Peixes nativos redondos nessas regiões. Sim. E aí você tem também o camarão, Nordeste. Então o camarão seria a terceira força aí da agricultura. Concentrado basicamente no Rio Grande do Norte e Ceará, principalmente Ceará hoje é o maior produtor. Certo. E aí você tem também a mitilicultura, né, que são as ostras e mexilhões. Você tem isso concentrado basicamente do litoral do Rio de Janeiro para baixo, mas com força mesmo, com uma estrutura bem organizada de produção em Santa Catarina, mais especificamente na região de Florianópolis. Tá. Agora me conta uma coisa, a gente conversou no primeiro bloco, de certo modo existe um déficit aí, né, de produção no Brasil, que não acompanha, obviamente, o bom crescimento do consumo. Como é que você observa essa evolução para os próximos anos? Em que ponto, vamos dizer assim, se dá para prever algo que vamos atingir o break-even nessa questão aí? E se temos oportunidade aí também do Brasil estar participando no mercado externo como exportador de pescados? Como é que você vislumbra? Olha, eu acabo de voltar de uma feira da Espanha, que é a Conchemar, em Vigo, e ali falou-se muito sobre a possibilidade do Brasil ser um exportador, um player importante no setor de pescado. A FAO
coloca o Brasil entre as maiores potências aquícolas do futuro. Perfeito. Mas como em outros setores, e como a gente ouve falar em muitas coisas no Brasil, é de futuro, é uma coisa de futuro. Para converter ou antecipar um pouquinho esse futuro, existe muita coisa sendo feita no setor, mas não muito para o mercado externo. Realmente o Brasil não tem uma boa preparação para se posicionar como um fornecedor interessante aí e relevante de pescado no exterior. Tá? Tá. Quais são os nossos desafios? Quais são os pontos aí, talvez em termos de políticas públicas até, que possam fazer com que deem uma organizada nessa cadeia produtiva? Olha, a primeira coisa é a produção. A produção realmente precisa ser mais organizada. Tá. Você precisa ter mais iniciativas como essa daqui de São Paulo, por exemplo, de ter um decreto regulamentando a atividade, porque hoje o produtor fica amarrado, porque realmente não pode colocar o peixe na água se não tem segurança jurídica. Tá. Então isso também inibe, inclusive, investimentos maiores. Né? Isso penaliza diretamente o pequeno e médio produtor, mas também os grandes que acabam não entrando na atividade. Tá. Então a primeira coisa é isso. Para competir em pé de igualdade com a China, que é um grande produtor de pescado, e com o Vietnã, por exemplo, que numa área muito pequena, que provavelmente cabe dentro do estado de São Paulo, eles produzem muito mais pescado na agricultura do que o Brasil inteiro. Tá, perfeito. Né? Então, a primeira coisa é a produção. Aí você tem também um trabalho de desenvolvimento da marca Brasil lá fora. Que isso, na verdade, tem em todos os produtos. Pois é. A gente está falando do problema talvez central do agro aí, né? Vender melhor o Brasil lá fora. Justamente. Não é só commodity, o pescado também... A maior commodity do pescado seria o filé branco, tá? O filé de pescado branco, não importa qual a origem, qual a espécie. Mas a commodity mundial do pescado é o filé branco e o camarão. Tá. Então o Brasil tem condições de participar disso com filé branco e com camarão. O Brasil pode vender tanto filé de tilápia, que já é um produto estabelecido lá fora, quanto filé de pirarucu, por exemplo, que é uma espécie nativa maravilhosa, que rende filés altos, que é bom para a gastronomia, que é bom também para o varejo. E com uma produção com volume suficiente, organizando a produção, você vai conseguir ter preços mais competitivos também. Né? E tem mercado? Tem muito mercado, sem dúvida. Porque o mundo quer comer mais peixe. Isso é uma tendência mundial também de valorização de uma proteína animal saudável. É dita como a proteína do futuro, né? Exatamente. Então, assim, hoje existe uma tendência de consumir mais pescado porque as pessoas estão em busca de alimentos mais saudáveis, de alimentos que tragam benefício além da questão da saciabilidade, né? De você ficar saciado com o pescado. Mas a saudabilidade também joga um papel importante nessa questão. Então o pescado, todo mundo sabe, ou pelo menos já deve ter ouvido, que tem ômega 3, que ele tem benefícios desde do feto até os idosos. Ele prevê mal de Parkinson, por exemplo, ele ajuda no desenvolvimento cerebral do feto, mas o pescado não é remédio, né? O peixe é gostoso. Então você também tem que valorizar esses atributos, não só lá fora, como aqui dentro, que o peixe é saboroso. Sim. Mas intrinsecamente, justamente como você pontuou aí, na verdade o pescado ele já está muito bem associado com a questão da saúde, né? É um ponto que, no fundo, não precisa ser mais bem trabalhado de uma maneira profissional, mas isso já está enraizado na cabeça do consumidor, né? Isso. Peixe meio que saúde tem essa simbiose muito bem esclarecida, né? Claro, sem dúvida. Mas aí você tem desafios produtivos para popularizar esse consumo. Vou dar um exemplo, o tambaqui. O tambaqui ele é uma espécie deliciosa, inclusive recomendo a todos que se tiverem a chance de fazer um churrasco de tambaqui, eu recomendo. Mas o tambaqui ele tem uma espinha Y, e essa espinha Y é muito delicada justamente para essa questão da popularização do consumo. Você imagina a dona de casa que nunca comprou peixe, ou que compra raramente. Comprou o tambaqui, ouvindo dizer que é muito gostoso. Vai preparar e ele tem essa espinha Y e o filho dela mastiga isso e isso gera um problema depois, isso pode fazer com que viabilize o consumo de peixe dentro daquela casa. Isso disseminado e complica a situação do peixe. Tem um processo educativo também junto ao consumidor. Né? Mas por outro lado até de desenvolvimento produtivo mesmo. Existe a possibilidade com um estudo genético, está em curso, inclusive uma pesquisa nisso, que vai fazer o tambaqui ser produzido sem essa espinha. E por aí vai, só para dar um exemplo, tá? E aí a gente caminha para um ponto que é justamente tem o desafio de se agregar valor, né? De se vender o peixe sob a forma de outros produtos, né? Ou já do corte mais específico e tudo. Acho que esse é um caminho justamente para se popularizar cada vez mais, né? O que a gente já tem no mercado hoje? Tem até snack de peixe, né? Tem, sem dúvida. Tem até pururuca de tilápia, que o pessoal faz com a pele da tilápia. O peixe você aproveita tudo. Se o peixe também tivesse berro debaixo d'água, eu também aproveitava, assim como fazem com o gado, que dizem que aproveita até o berro. O peixe também se aproveita tudo, tudo que é vísceras e espinha, por exemplo,
você consegue fazer farinha de peixe, você consegue fazer rações para outros animais, ração para pet, por exemplo. E aí o potencial de carne é muito grande, e variações, né? Cada espécie você pode fazer muitas variações. Tá. Então hoje no Brasil o que tem disponível, e a indústria tem caminhado para isso, é oferecer porções menores, sem espinhas, pré-preparadas já, porque esse é um grande desafio, abrindo um parênteses aqui, que é como preparar o peixe, saber preparar o peixe. Tá. O brasileiro em geral não sabe. Então facilitar esse consumo. Para tirar essa pecha do peixe, que ele tem que ser algo de especialista. O peixe não é para especialista. O peixe tem que ser para todo mundo. Então, por isso, a indústria tem buscado se desenvolver nesse sentido, alinhada até com as tendências lá fora. Já vão nesse caminho de pratos pré-prontos, pré-preparados, sem espinha, com molhos, com vegetais. Então, o Brasil tem caminhado nesse sentido. Já há alguns produtos no mercado com essa característica. Bacana. Bom, já é um bordão aqui, um grande chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. O que aconteceu hoje, em primeiro lugar, eu já quero deixar o convite para você voltar brevemente para a gente falar mais desse assunto. Fechado. Mas quero esclarecer um ponto contigo aí, até um falso dilema que existe aí no universo do consumo de peixe, que é essa questão aí, o que é bom é o peixe fresco, o congelado não é tão bacana. Como é que é isso? Eu quero justamente que você, como especialista, possa esclarecer isso com o consumidor até. Olha, o peixe fresco no Brasil é um dilema e não é uma convicção absoluta de que ele seja realmente fresco, justamente pelas condições de captura, né? Então, em geral, o peixe da pesca extrativa é vendido como fresco nas feiras livres e até nos supermercados. O problema é que esse peixe, não se sabe as condições em que ele foi pescado e armazenado dentro do próprio barco. E quanto tempo levou entre a pesca e a venda naquele ponto de venda. Sim, não tem a rastreabilidade, né? Não tem rastreabilidade. Então você tem uma dificuldade de saber se realmente aquele peixe está fresco. Você tem aquelas técnicas de você verificar se o olho está firme, se as guelras estão bem vermelhas e vivas, se o peixe, quando você aperta, não fica a marca de dedo. Essas técnicas são úteis. Mas se você fizer uma avaliação por aí do peixe fresco disponível, é bem capaz que o peixe não passe desses testes, os peixes que estão por aí disponíveis. Então, o fresco é relativo, é difícil você encontrar fresco. A gente está aqui em São Paulo, onde o programa é transmitido, essa entrevista está sendo gravada também. Aqui em São Paulo é difícil você encontrar peixe fresco. Sim. Então você encontra até matérias por aí de veículos não especializados, falam muito sobre isso, a dificuldade de se encontrar peixe fresco. Por outro lado, o congelado, inclusive tem no Brasil peixes pescados, peixes oriundos da pesca extrativa, que são congelados a bordo. Tá. Que esses peixes têm uma duração, uma vida de prateleira muito maior do que o fresco, dito fresco, né? Então é preciso que o consumidor e até o interessado nessa cadeia produtiva saiba discernir que o fresco e o congelado não são bons por natureza, né? Existem bons frescos e existem bons congelados. Tá. O congelado também tem uma questão complicada, delicada, que é a questão da adulteração. Ao pegar um filé congelado, branco, primeiro, você não sabe direito que espécie é aquela, Tá. você não sabe direito se ali houve alguma introdução de aditivos para melhorar o desempenho, mas não necessariamente melhorar a qualidade do pescado. Então o congelado realmente embute isso, mas a gente tem visto aí uma fiscalização cada vez maior do Ministério da Agricultura em cima dessa adulteração de pescados congelados. Então hoje a gente já está caminhando para um cenário em que existe menos adulteração, então produtos congelados mais confiáveis e frescos oriundos da aquicultura também, com um tempo de prateleira mais longo. Tá, perfeito. Tá? E essa pressão acho que também vai acabar recaindo sobre a pesca extrativa e vai fazer com que a pesca extrativa se ajeite também nesse aspecto. Que caminhe nesse sentido. Essa é a minha visão. Tá, perfeito, meu caro. Bom, eu quero mais uma vez agradecer sua participação aqui, satisfação contar contigo, todo o seu conhecimento nesse segmento aí do pescado, da aquicultura, que para a gente fazer uma rápida síntese, é um segmento que tem muita oportunidade em termos de negócios individuais, né, e tudo mais, para o país em si, né, pode ser futuramente uma fonte de receita aí, em termos para a nossa balança comercial significativa, né, e para o consumidor, acho que, e para o setor privado, há um desafio aí um pouco mais de proximidade entre ambos, né. Eu acho que a demanda é muito significativa
e acho que tem um desafio, talvez até de comunicação mesmo, né, também do setor privado junto ao consumidor, para poder informar cada vez mais como é que funciona essa cadeia produtiva, quais são os benefícios e tudo mais, né? É isso, eu acho que para finalizar, o Brasil com 8 mil quilômetros de costa e com o potencial hídrico que a gente tem dentro do continente, né, não é possível que a gente tenha esse déficit na balança comercial. Realmente eu acho que é uma questão de reparar esse erro histórico e investir de vez no peixe, porque dá muito dinheiro. A produção por hectare de peixe é muito superior a qualquer outra proteína animal do agronegócio. Então, realmente o investimento vale a pena. Muito bem, meu caro. Bom, eu quero que você possa fazer a gentileza também de deixar os contatos daí da Seafood, se você puder falar o site aí para os nossos web telespectadores. Ótimo, obrigado pela oportunidade. Seafoodbrasil.com.br, Brasil com S, é o nosso site. Ali você tem acesso à nossa revista. Vou até mostrar a revista aqui. A Seafood Brasil ela é uma publicação com 5 edições anuais e o nosso site complementa com notícias diárias. Temos uma newsletter também e, enfim, outras ações que nós fazemos aí para promover o conteúdo do mercado de pescado. Então, qualquer coisa você encontra lá no seafoodbrasil.com.br, inclusive os meus contatos, e fico à disposição para dúvidas e pautas e tudo mais. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio, aqui com o Ricardo da Seafood, que nos deu uma aula aí justamente sobre o segmento da aquicultura, do segmento de pescados. Bom, o Agropapo termina essa edição, o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos essa edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.